Eu sou Maria Luísa Monteiro e, a convite do professor Bruno, eu e meu amigo Felipe viemos nessa dupla de vídeos trazer para vocês uma revisão com foco para a prova integrada. Então, se você ainda não se preparou, ainda não estudou Direito Civil 2, esse é o vídeo certo. Será uma série com 2 vídeos, um meu e um do Felipe, de no máximo 20 minutos, onde a gente vai revisar os principais pontos de atenção para a sua prova integrada. Então, antes de começar esse vídeo, quero pedir para você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do Professor Bruno, para não perder nenhuma novidade que rolar por aqui. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também vai fazer a prova integrada e não pode deixar de mandar bem na matéria de Direito Civil 2. E um outro recado antes da gente começar é que, como esses vídeos são curtos, o meu foco aqui vai ser revisar os pontos mais importantes da matéria com vocês e para que vocês tenham acesso a um conteúdo mais completo e também algumas questões comentadas, eu preparei um e-book de revisão para a prova integrada. Tudo que você precisa fazer para baixar esse e-book é me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui na tela para vocês. Manda mensagem: Oi Malu, vim pelo vídeo da revisão integrada, gostaria de ter acesso ao e-book. E eu te mando o link para você baixar, combinado? Agora, sem mais delongas, vamos embora para a revisão integrada. E o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui sobre Direito Civil 2 não poderia ser outro senão as obrigações solidárias. O que são as obrigações solidárias? As obrigações solidárias são aquelas em que temos a pluralidade de sujeitos. A gente sabe que os sujeitos da obrigação são 2, o credor e o devedor. E quando a gente fala de solidariedade, significa que tem ou mais de um credor ou mais de um devedor, ou os 2 ao mesmo tempo. O que é bacana destacar aqui é aquele princípio famoso que a gente tratou bastante até nas monitorias, in totum et totaliter. Eu falei para vocês que isso ia grudar igual chiclete na cabeça e é um fato. In totum et totaliter quer dizer que todos respondem pelo todo. Então, todos os devedores estão obrigados ao todo da dívida e todos os credores têm direito de cobrar o todo da dívida. O que eles vão responder entre si, de credor para credor ou de devedor para devedor, já não depende mais da obrigação em si, porque in totum et totaliter, todos respondem pelo todo. Fechou? Outro ponto muito importante para essa matéria de obrigações é lembrar que a obrigação solidária, a solidariedade, não é presumida. Ela decorre da lei ou da vontade das partes. Então, nunca que você ver 2 pessoas em uma questão, você pode presumir a solidariedade. Precisa estar explícito que é uma obrigação solidária ou que é um caso que se encaixa em uma das hipóteses legais de solidariedade. Agora, para a gente diferenciar um pouco a solidariedade ativa, que é a dos credores, do polo ativo da relação, da solidariedade passiva, que é dos devedores, polo passivo da relação. Na solidariedade ativa, a gente tem alguns princípios que estão lá nos artigos de lei que vale a pena a gente lembrar. O artigo 267 traz o seguinte: todos podem, sozinhos, exigir por inteiro, in totum et totaliter. Esse aí você já sabia. O devedor pode pagar a qualquer um até ser demandado judicialmente algum deles. Se eu tenho mais de um credor, eu, na qualidade de devedor, posso pagar para qualquer um deles, a menos que um deles entre na justiça contra mim. Aí eu tenho que pagar para o que me acionou judicialmente. O pagamento parcial feito a um extingue até o valor pago. O que isso significa? Que se eu tenho 2 credores de uma dívida de 10 mil reais e eu pago 5 mil para um, o outro ainda fica pendente daqueles 5 mil que faltam para eu abater toda a dívida. Então, o valor pago a um extingue até o valor percentual que aquilo cobre da dívida. No falecimento de um credor, os herdeiros só vão poder exigir o quinhão que lhes é de direito. O que isso significa? Se seu pai e seu tio têm uma casa juntos e vendem para um terceiro, e nesse meio tempo até receber os valores, o seu pai falece, você só pode exigir a parte do seu pai desse pagamento. Então, se eles venderam juntos uma casa por 300 mil reais, é uma obrigação divisível, esses 300 mil. 150 para cada. Você não pode exigir os 300 mil,
como seu pai poderia na qualidade de credor solidário do seu tio. Por ser herdeiro do credor, você tem direito a exigir o seu quinhão, que é a parte do seu pai daquele negócio jurídico. Fechou? Esse é o artigo 270 do Código Civil. Artigo 271 diz que, se convertida a obrigação em perdas e danos, a solidariedade continua. Mesmo que o objeto da obrigação pereça, todos os credores têm direito de exigir essas perdas e danos. Artigo 272. O credor que remir a dívida ou receber o pagamento responde aos demais. A relação entre eles, credores, e o devedor está extinta, mas esse credor que ou perdoou a dívida e falou para o devedor, tá tudo bem você não pagar, eu te perdoo, ou o que recebeu os valores como um todo, responde aos outros credores. Então, ele tem que prestar contas e não pode sair perdoando nem pegando o dinheiro. Afinal, se ele é um credor solidário, ele provavelmente não é titular de todo o valor e ele vai sofrer as consequências lá entre credores. Agora, para a gente falar da solidariedade passiva, quando temos multiplicidade de devedores na relação. Nos termos do artigo 275, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida em comum. Ou seja, o credor pode exigir a dívida toda de um dos devedores ou uma parte de cada um, tanto faz. Se o pagamento for parcial por um dos devedores, todos os devedores, inclusive aquele que pagou, continuam obrigados ao resto da dívida. Então, se você e um amigo devem 10 mil reais para alguém, você paga a sua parte, seus 5 mil, o credor ainda pode te acionar judicialmente porque você é devedor solidário. Então, aqueles outros 5 mil também são da sua responsabilidade. Mas aqui vale lembrar, os devedores respondem entre si. Então, se você pagar toda a dívida, depois você pode rever isso com aquele seu amigo devedor. Mas a regra para essa relação tá no 275, que é essa. Se você pagar parcialmente, não está exonerado do restante da dívida. E se você tem uma dívida com algum amigo seu e o credor entrar com ação só contra você, não significa que a solidariedade acabou. Você pode chamar esse seu amigo co-devedor para figurar no polo passivo da relação junto com você. E assim como no falecimento do credor a gente tem uma regra, para o falecimento do devedor a gente também tem. Está lá no artigo 276 do Código Civil, que diz o seguinte: se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. O que isso significa? Que no falecimento do devedor, os herdeiros respondem apenas com a herança, com o patrimônio do devedor. O falecimento do devedor não implica no pagamento da dívida pelos herdeiros, com o patrimônio dos herdeiros. O que acontece é que o pagamento é feito com o patrimônio do devedor que faleceu. Então, antes de ser feito o inventário, distribuir a herança aos herdeiros, essa dívida entra lá no montante e é subtraída já do patrimônio do morto, que era devedor, para que quando seja dividida entre os herdeiros, seja apenas o montante disponível de fato, que não esteja comprometido com alguma dívida ou algo do tipo. Isso vocês vão aprender mais lá na aula de sucessões, mas aqui fica uma palhinha para vocês mandarem bem na prova integral. Outro ponto de importante destaque é que o credor pode exonerar um dos codevedores, mantendo a solidariedade dos demais. E se a dívida toda interessar apenas a um dos devedores, ele responde aos demais. É o caso que acontece com o fiador. Se o fiador paga toda a dívida em nome do devedor principal, ele passa a ser um novo credor dessa relação e tem direito de cobrar, justamente porque a dívida interessava só o devedor principal, sendo certo que ele, na qualidade de fiador, teve o patrimônio afetado, mas a obrigação não tinha nenhuma relação direta com ele. Outro ponto importante é a interrupção da prescrição. A gente já falou sobre as prescrições das obrigações lá nas nossas monitorias de direito civil, mas aqui vale lembrar que, via de regra, a interrupção
da prescrição por um dos credores ou um dos devedores não aproveita os outros. Mas quando a gente fala de obrigações solidárias, a regra muda e a gente entra na exceção do artigo 204, parágrafo 1º, que diz que a interrupção por um dos credores solidários aproveita os outros, assim como a interrupção efetuada contra devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Então, se você for credor junto com outra pessoa e acionar o devedor depois da prescrição, se o devedor topar novar a dívida, por exemplo, aquele seu credor, parceiro, co-credor, também vai tirar vantagem dessa sua atitude. Outro ponto muito importante para a sua prova integrada, lembrar das obrigações de dar, especialmente de dar coisa certa. O que é importante destacar da obrigação de dar coisa certa? Ela é muito comum, tanto na vida prática quanto nas provas por aí afora. E o primeiro ponto é que a obrigação de dar coisa certa abrange os seus acessórios. Via de regra, é isso que acontece, a menos que haja estipulação em contrário. Então, coisa certa vem sempre junto com os acessórios, a menos que as partes disponham em contrário. A obrigação de dar coisa certa se extingue com a entrega da coisa, com a tradição. Mas o que acontece quando a coisa perece para o dono? Ou melhor, quando a res perit domino? Se o objeto da obrigação certa perecer por culpa do devedor, a obrigação se converte em perdas e danos. Se o objeto perecer sem culpa do devedor, ele está exonerado da obrigação. Então, perecimento da coisa antes da entrega sem culpa do devedor extingue a obrigação. Com culpa do devedor, ele paga o valor devido pela coisa e converte a obrigação em perdas e danos. Então, se era uma encomenda e ele recebeu um valor por aquilo, ele devolve esses valores e ainda indeniza o credor pela expectativa e pelas perdas e danos. Afinal, o perecimento foi com culpa dele. E para fechar esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a assunção de dívida, que é uma modalidade de transmissão das obrigações. A assunção de dívida, como o próprio nome diz, é quando um novo devedor entra nessa relação. O devedor deve e se ele não paga, o patrimônio dele responde. Mas na assunção de dívida, o devedor deve e se ele não paga, outra pessoa assume e o patrimônio dessa outra pessoa responde. Ocorre quando o devedor cede a posição dele na relação jurídica a um terceiro. Regras importantes para lembrar quando a gente está falando de assunção de dívida. A primeira delas é que o credor precisa concordar. Então, eu não posso sair passando as minhas dívidas para frente sem que os meus credores concordem com isso. E o silêncio do credor, via de regra, não significa a aceitação, a menos nos casos do artigo 303, que fala sobre o imóvel hipotecado e coisas que você pode ler lá no seu código ou revisar lá na nossa monitoria. Não são cedíveis a terceiros obrigações personalíssimas. E por fim, não terá validade quando esse novo devedor ao qual foi cedido o débito for insolvente e o credor não sabia. Então, se o devedor tentar agir de má fé e passar a dívida para uma pessoa que não tem nada de patrimônio, a assunção de dívida é anulada. A assunção de dívida pode ser feita de duas formas: pela expromissão ou pela delegação. A expromissão é feita entre o credor e o terceiro diretamente. E a delegação é quando o devedor busca um terceiro e busca a anuência do credor para que o terceiro assuma sua dívida. Com a assunção de dívida, extingue a dívida com o que a doutrina chama de devedor primitivo. Se a assunção for anulada, como é o caso daquele devedor insolvente que o credor ignorava, o débito é restaurado para o devedor primitivo. E assim,
a gente encerra a nossa super revisão para a prova integrada. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de ir lá no meu Instagram me pedir aquele e-book com as dicas, com as questões comentadas e com todo o conteúdo que eu dei aqui nesse vídeo de uma forma mais completa. Um beijo e nos vemos na próxima revisão. Tchau, tchau!